É melhor você nem perder seu tempo ouvindo essa mensagem. Hoje a gente vai falar sobre um texto que vale a pena ser lido e entendido, que é Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao 21, mas a gente vai pensar sobre o valor dos relacionamentos e como em muitas situações aquilo que é o melhor uso do seu tempo e da sua energia não é assistir uma pregação, por mais valiosa que ela seja, no YouTube. Talvez seja pegar o seu telefone, pegar seu carro ou o ônibus e ir ao encontro de uma pessoa que precisa da sua presença, precisa do seu tempo, da sua energia, para que você possa, e essa pessoa possa, experimentar a presença de Deus de uma forma que só é possível por meio dos relacionamentos. Bateria social. Talvez você tenha escutado recentemente esse conceito, que é bastante contemporâneo e pertinente ao momento em que estamos vivendo, para indicar os limites da sociabilidade. É um conceito que principalmente as pessoas que têm ou se definem com pouca bateria social costumam utilizar, para dizer que a pessoa não consegue ficar em contato, em conversa, em proximidade com várias pessoas por muito tempo. E realmente é preciso perceber que nós precisamos do tempo a sós. Nós precisamos do tempo e da condição para cuidar dos nossos pensamentos, para cuidar do nosso coração, da nossa relação com Deus a sós. Basta lembrar da oração que Jesus faz referência em Mateus capítulo 6, quando ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto e orar em secreto, e o Pai que está em secreto irá escutar a nossa oração e nos recompensar. Então, é razoável imaginar que nós precisamos estar um tempo considerável a sós. Mas me parece que essa compreensão de bateria social está ligada a um cansaço, a uma exaustão, a um esgotamento que nós temos na relação com outras pessoas, que não era a percepção que outras gerações que nos antecederam tinha da importância e do valor de estar no contato, na conversa, na proximidade com outras pessoas. Um outro evento importante do nosso tempo é também perceber como as pessoas têm admitido que elas estão cansadas demais para ter amigos, que dirá para assumir o compromisso de ter uma esposa, um marido. Muitas pessoas alegam que não têm amizades e não têm relações de maior intimidade, como obviamente é o casamento, ou como, por exemplo, é a opção de tentar e ter filhos, porque essas pessoas elas estão acostumadas demais a viver sozinhas, acostumadas demais a não ter que lidar com as inconveniências da vida a dois, da vida em família, da vida na intimidade e uma proximidade acentuada com seus amigos. Isso tem se tornado comum nas redes sociais, isso tem se tornado comum na fala de pessoas jovens, pessoas que têm plenas condições, pelo menos em tese, de dedicar o seu tempo, a sua saúde, as suas condições para construir e precisa construir relação com outras pessoas. Mas muitos têm admitido isso. Eu estou cansado demais para ter amigos, estou acostumado demais a viver sozinho e parece que eu já não consigo mais criar os espaços na minha vida e ceder às minhas vontades e emoções para permitir que outra pessoa esteja próxima a mim. Uma outra realidade que eu percebo e que obviamente não é apenas uma percepção individual, mas é de fato uma preocupação pessoal, é como nós estamos desaprendendo a criar e a manter comunidades. E aqui eu não me refiro apenas à comunidade religiosa, à criação de igrejas, mas comunidade no seu sentido mais amplo. As pessoas desaprenderam a estar na comunidade que é a família estendida. O máximo que a gente consegue fazer é talvez criar uma família com esposa e filhos. Muitos já não querem mais fazer isso. Mas a família que está na relação com os pais, com os tios, com os primos, isso muito pelo contexto urbano que a gente vive, mas as pessoas não estão mais habituadas a viver na comunidade do lugar onde moram,
a comunidade, do lugar onde estuda, onde trabalha. A preocupação é sempre com o indivíduo, mas nós não nos percebemos como parte de uma comunidade e, obviamente, como parte da comunidade da fé. Em muitos contextos, a igreja se tornou um lugar onde um serviço é prestado. Você vai, você consome e você, na melhor das hipóteses, talvez contribua financeiramente pelo serviço que você recebeu. Ou você vai, você serve e você entende que aquilo é uma transação. Ou você está consumindo, ou você está doando e dando do seu tempo, mas você não está em comunidade, você não se vê como parte de uma família que aquelas pessoas constituem junto com você. E isso tem gerado essa percepção de uma bateria social muito limitada, essa percepção de que estamos cansados demais para ter amigos e essa extrema fragilização da realidade comunitária. Isso tem gerado uma condição de muita solidão. Isso tem gerado uma condição de muito sofrimento por não se encontrar na companhia íntima e autêntica de outras pessoas em quem nós podemos confiar, com quem nós podemos partilhar aquilo que são os fardos do amadurecimento em Cristo ou aquilo que na verdade são os fardos da vida nesse mundo que lida e coloca para a gente muitos desafios que dificilmente a gente consegue resolver, que a gente consegue responder pensando apenas na condição da solidão, apenas no lugar da reflexão individual. Então eu vou convidar você a ler um texto que é o texto de Efésios capítulo 3, dos versículos 14 a 21, com esse problema na sua cabeça, com essa condição na sua memória. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Nós vamos pensar com mais cuidado nesse texto de Efésios, mas eu gostaria de apresentar ainda uma situação que talvez contextualize melhor as palavras de Paulo no nosso tempo, a partir de uma pesquisa que foi realizada e está em andamento há, no mínimo, 80 anos. Os dados que eu tenho acesso é de 2016, quando essa pesquisa já tinha 75 anos de execução ininterrupta. Mais de 700 homens foram selecionados lá no começo do século XX para serem acompanhados desde a infância durante toda a sua vida, ou desde o início da sua juventude, por toda a sua vida. Essa pesquisa continuou em andamento de forma ininterrupta por 75 anos, quando os primeiros resultados mais consistentes geraram uma conclusão bastante surpreendente. A pesquisa era sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Foram selecionados homens ricos e pobres, de contextos sociais muito diferentes, de hábitos alimentares e cuidados com a saúde muito distintos, pessoas que, em todas as variáveis que a gente pode pensar, representavam uma grande diversidade populacional. E esses homens foram sendo acompanhados ao longo do seu desenvolvimento de formação,
de atuação profissional, as suas relações familiares, as suas relações comunitárias. E muitas dessas pessoas chegaram à vida adulta e à velhice, e essas pessoas chegaram em condições muito variadas. Essas pessoas foram marcadas por perdas, por sofrimentos, por conquistas significativas, e eles se perguntaram a respeito disso. Dessa grande quantidade de informações, de histórias que a gente tem acesso, o que é que torna a vida bem vivida? Será que é o acesso ao dinheiro? As pessoas com maior quantidade de recursos poderiam muito bem ter a maior possibilidade de cuidar da própria saúde, de cuidar da educação dos seus filhos, das condições em que vivem, e isso gerar uma vida longa e uma vida próspera, uma vida de satisfação. Não foi esse o caso. Eles talvez pudessem entender as pessoas que viviam mais e viviam melhor e viviam satisfeitas por meio daquilo que são as condições de saúde. A genética poderia desempenhar um papel muito considerável. Isso não explica o fato de que algumas pessoas viviam mais, viviam melhor e viviam mais satisfeitas. Aquilo que eles encontraram de forma muito consistente e de forma muito clara e definida é aquilo que definia uma vida bem vivida para muitas pessoas, uma vida longeva e de satisfação, era a qualidade dos relacionamentos dessas pessoas. A qualidade das relações que essas pessoas mantinham definia em boa medida o tempo que elas iam viver e quão bem esse tempo seria desfrutado e percebido por essas próprias pessoas. Então veja que nós precisamos de relações, de relacionamentos. Nós precisamos do contato íntimo e autêntico com as pessoas. Nós precisamos fazer parte, de fato, de uma comunidade, tanto quanto a gente precisa de comida, tanto quanto a gente precisa de exercício, tanto quanto a gente precisa de oxigênio. É claro que a gente tem necessidades fisiológicas muito básicas, mas não é tão fácil perceber como nós temos realidades e necessidades relacionais tão verdadeiras quanto é, óbvio, a necessidade de respirar, de comer, de dormir. Nós precisamos de relacionamentos tanto quanto nós precisamos dessas coisas. Nós adoecemos quando nós nos esquecemos e nos afastamos disso. E aí a gente entra naquilo que Paulo está colocando aqui na Carta aos Efésios. A Carta aos Efésios é conhecida como a rainha das epístolas. Por quê? Porque a gente tem uma visão panorâmica, não no sentido superficial, mas olhar do alto aquilo que Paulo trata no detalhe em outras cartas, em outras epístolas. E aqui ele permite a gente ter essa visão vasta e coerente de toda a percepção que ele tem a respeito da ação de Deus na salvação da humanidade, na forma como ele construiu um só corpo por meio de um só Messias e espera que a gente viva de acordo com uma só fé. Efésios tem, de fato, esse tom muito particular, essa construção coerente da totalidade que é a teologia que nós encontramos no apóstolo Paulo. E nas cartas de Paulo, tradicionalmente, os estudiosos dividem em duas seções principais aquilo que ele está escrevendo. A primeira metade da carta costuma ter um tom de ensino, um tom de doutrina muito acentuado. E a segunda parte da carta costuma ter um tom prático. Como é que as pessoas devem colocar isso em prática na sua vida, na comunidade, nas suas relações. Mas o que é interessante é que essa conta não fecha muito bem se a gente olha apenas dessa forma para a carta aos Efésios. Por quê? Nós temos uma carta com 6 capítulos. A gente tem Efésios, capítulo 1 até o 3, sendo responsável por essas questões doutrinárias e supostamente 4, de 1 até o 3, cuidando da parte do ensino e da doutrina, e do 4 até o 6, compondo esse aspecto mais prático. Mas do capítulo 1 até o capítulo 3, o que mais a gente encontra são orações.
Se eu esperasse o Paulo, teólogo, ensinando o que é a doutrina da salvação, o que é que Deus está fazendo na criação, desde o ato inicial até o ato de redenção, eu esperaria argumentos lógicos e teológicos muito bem construídos e sólidos com base naquilo que é o apelo à razão, com base naquilo que é o apelo ao raciocínio das pessoas que precisavam compreender como Deus estava atuando na história. Não é isso que a gente encontra aqui. O que a gente vê com mais clareza e com mais até a curiosidade é o fato de que Paulo abre a carta com uma oração que vai do versículo 3 até o versículo 14. Depois ele segue para falar sobre a oração que ele faz continuamente pelos seus irmãos que estão na igreja em Éfeso. E depois, no capítulo 3, ele já inicia outra oração. Ele começa uma oração, ele coloca uma explicação, mas depois ele volta para continuar essa oração, até que a gente lê a conclusão dessa oração no trecho que nós lemos do versículo 14 até o versículo 21. Então veja que toda a parte doutrinária, como classicamente é apontado a divisão de Efésios e de outras cartas, na verdade é uma coletânea de orações, é um conjunto de orações. E oração é um ato de relação, é um ato afetuoso de interceder pelas nossas necessidades, mas em especial pela necessidade das outras pessoas. No contexto de Efésios, Paulo não está orando por si. Paulo está orando pelos seus irmãos, na igreja em Éfeso e provavelmente em toda a região de Éfeso. Por que a gente acredita nisso? Porque Paulo faz referência a pessoas que ele não conheceu pessoalmente. E Éfeso é a cidade e é a comunidade onde Paulo mais dedicou tempo do seu ministério. Então, provavelmente, essa carta não foi lida não apenas na cidade, mas em toda a região da cidade de Éfeso, nas cidades e comunidades em torno de Éfeso, que era uma cidade muito importante na região onde ela estava inserida. Então, Paulo começa essa carta e desenvolve boa parte do seu argumento, boa parte daquilo que é o ensino doutrinário dentro de um contexto de uma relação. Ele está orando ao Pai, o que já é por si só um ato da relação de Paulo que clama e intercede a Deus, mas ele não está orando por si, ele está orando pelos seus irmãos. Veja como a carta, conhecida como a Rainha das Epístolas, um grande sobrevoo teológico e doutrinário, é na verdade uma carta de intercessão, um ato de cuidado com outras pessoas com quem ele se importa, com quem ele dedica tempo, energia e pensamento para explicar aquilo que são as realidades mais profundas da revelação da pessoa de Deus e da ação de Deus. Então a gente começa a perceber de uma forma muito particular em Efésios que toda boa doutrina ela surge a partir de uma vida de oração. Toda boa doutrina surge a partir de uma vida de adoração e de oração. E a gente olha para isso com muito cuidado e muita atenção, porque é possível falar muito sobre Deus e ainda assim não falar com Deus. É possível a gente ter uma vida preenchida de muito conhecimento, uma vida preenchida de muita discussão, sem ser uma vida marcada pelas relações que fazem parte do reino dos céus. A gente então olha para as palavras de Paulo, olha para a forma como ele ensina aquilo que ele quer ensinar e a gente percebe que essa é uma maneira muito característica do apóstolo Paulo, não só em Efésios, mas em vários outros momentos. Paulo fala o que fala, faz o que faz, sempre preenchido com as orações, com as intercessões que caracterizam toda a sua vida. Basta a gente olhar para o livro de Romanos, o maior desenvolvimento, o livro com mais detalhes daquilo que é a argumentação de Paulo sobre a ação de Deus, sobre o povo de Deus, é também recheado de orações. É preenchido, o final da carta aos Romanos é cheio de nomes
e pessoas para quem Paulo está enviando suas saudações, o seu abraço, está comunicando o seu cuidado. Não existe dissociação, não existe separação entre conhecer profundamente a Deus e conhecer profundamente as pessoas. E aí eu chego num dos pontos que talvez seja o mais importante, um dos mais importantes da nossa reflexão de hoje. É que Deus, ele escolheu se dar a conhecer por meio das relações. Como é que a gente encontra uma das definições mais lembradas de quem é Deus nas Escrituras? Deus é amor. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Deus onisciente. Deus faz aquilo que Ele quiser fazer e ainda assim Ele quis se conhecer como aquele Deus que é amor. E amor não é uma coisa que a gente conhece em si mesmo. Amor não é um atributo que a gente descreve por meio das suas características que podem ser definidas com toda a clareza possível, senão dentro de uma relação. Amor é, por definição, aquilo que a gente descobre na relação com alguém, na relação com alguma pessoa. Deus, ele poderia escolher ser conhecido de todas as formas possíveis, e principalmente pelo seu poder, principalmente pelo seu grande conhecimento. Não é assim que ele escolhe. Ser conhecido e se doar a conhecer. Como é que Deus se revela da sua forma mais madura, da sua forma, melhor colocando, mais plena de quem ele de fato é? Na pessoa de Jesus. Ele se encarna e ele se rebaixa à nossa condição. E quando ele faz isso, o Deus que nós conhecemos não é simplesmente o Deus de atos de grande poder. Isso de fato acontece no ministério de Jesus. Mas o ato de mais elevado poder é o ato de maior amor que ele realiza por nós. Veja como desde o começo da criação, até o ponto mais elevado da redenção humana, até o fim da história, Deus escolheu ser conhecido e nos conhecer por meio de uma relação, por meio do amor que nós encontramos. E aqui Paulo está orando a Deus de uma forma muito especial. Ele ora a Deus, o Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E o fundamento de todas as coisas é aquilo que a gente está colocando nesse momento. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Veja como Paulo começa esse trecho aqui falando que ele ora mediante, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Existe um jogo de palavra que não é fácil perceber na tradução, mas que é fácil perceber provavelmente da maneira original como Paulo escreveu isso. A ideia é que ele ora ao Pai, de quem toda a família, mas a ideia de família, da palavra família aqui, é a mesma raiz da palavra pai. É o pai que dá o nome para toda a pátria, para toda a família que vem a partir da ação do próprio Deus. E ele ora por essa família, ele ora por essas pessoas, a fim de que as gloriosas riquezas de Deus fortaleçam essas pessoas no íntimo do seu ser, para que elas venham a compreender. Ele coloca mais para frente que o seu objetivo é que essas pessoas venham a conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. E ele vai fazer isso por meio de uma imagem que é muito poderosa, que é a possibilidade de nós conhecermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade daquilo que é a presença de Deus e o conhecimento do amor de Cristo. Paulo coloca em Efésios de uma forma muito característica esse fato de que nós recebemos da parte de Deus riquezas elevadas demais para serem plenamente conhecidas. Nós recebemos da parte de Deus uma vida plena que nós não podemos desconsiderar.
Mas não é suficiente apenas tomarmos a decisão certa, termos Cristo em nosso coração, mas é preciso compreender a necessidade de que esse Cristo deve crescer e atuar em nós a fim de que nós alcancemos a plenitude dessa vida, aquilo que é o amadurecimento em Cristo. É preciso compreender que a vida cristã é uma vida de mudança, uma vida de transformação contínua, à medida que nós possamos entender e compreender aquilo que já foi feito em nós, aquilo que já foi realizado por Cristo em nós, mas parece que é algo elevado demais para a gente aprender no instante, para a gente compreender num ato só. Paulo ora para que aquelas pessoas não desprezem, não desconsiderem a riqueza da gloriosa presença de Deus. Aquilo que depois ele vai colocar em Efésios 4 como os dons que ele já derramou sobre nós, aquilo que ele conquistou e Cristo graciosamente distribuiu pela vitória que ele conquistou na sua morte e ressurreição. Por isso que a vida em Cristo é uma vida muito desafiante. Desafiante nesse sentido de que nós temos diante de nós uma riqueza que é inesgotável. Nós temos não só diante de nós, mas a garantia de que é nossa a riqueza da glória de Deus que nós partilhamos com Cristo e nós precisamos nos esforçar por compreender. Nós precisamos nos esforçar para entender essas coisas. Isso só é possível a partir de um único fundamento. A partir da possibilidade, ou na verdade da necessidade de nós estarmos arraigados, uma imagem biológica que tem a ver com as raízes orgânicas, a ideia de que as raízes estão profundamente fincadas e alicerçados, uma imagem arquitetônica, a ideia do fundamento que dá a segurança de uma construção no amor. Só é possível nós compreendermos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da glória de Deus se nós estivermos arraigados em amor, alicerçados em amor. E novamente, amor não é uma coisa que se define por si só. Amor não é algo que você aprende sozinho na intimidade do seu quarto. Amor não é algo que você experimenta por meio da força do seu pensamento. Amor é algo que você aprende na relação com Deus e na relação com o próximo. Não é possível compreender a realidade do reino de Deus. Não é possível experimentar a gloriosa presença de Cristo Jesus em nossa vida isolados, afastados, completamente alheios àquilo que é a realidade da relação íntima e autêntica com as pessoas que estão diante de nós. Me chama muita atenção que logo depois desse texto que a gente leu, a gente segue para Efésios capítulo 4, e a gente encontra um texto que é muito lembrado quando se fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E eu vou relembrá-lo, que é a partir do versículo 3, quando Paulo fala o seguinte: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Esse é um dos textos mais pregados, estudados e lembrados quando a gente fala sobre a unidade do corpo de Cristo. O que nem sempre é lembrado é que essa parte é antecedida pela oração que a gente acabou de ler. Essa parte é antecedida pela palavra de Paulo a respeito do conhecimento da glória de Deus, sobre essa necessidade, e é por isso que ele ora tão intensamente, de nós compreendermos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade da glória de Deus, e nós conhecermos a plenitude do amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Qual é o vínculo? Qual é a ligação? Por que Paulo fala e ora assim para depois falar logo em seguida sobre a unidade do corpo de Cristo? A minha compreensão e percepção é que todo o conhecimento autêntico de Deus só é obtido na relação com Ele.
não é quando a gente pensa sobre Deus, não é quando a gente fala sobre Deus, não é quando a gente estuda sobre Deus, é quando a gente se relaciona com Deus. Só é possível conhecer a Deus quando a gente ouve o que Deus fala, quando a gente entende o que Deus revela, quando a gente responde aquilo que Deus nos pede, quando a gente entra numa relação com Deus que se dá a conhecer as suas criaturas. Nunca é quando a gente transforma Deus em um objeto, à distância, de forma imparcial e impessoal. E a outra coisa é que Paulo fala sobre isso e ele faz essa oração reforçando sempre o aspecto da comunidade, o aspecto daquilo que é coletivo. Veja quando ele coloca o começo dessa oração diante do Pai, que já é uma figura familiar, do qual recebe o nome toda a família. Ele não está orando apenas por si, ele não está orando por um grupo de indivíduos, ele está orando por uma família. E logo depois ele vai dizer que oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Veja que o conhecimento que Paulo está orando e intercedendo como fundamentais, como necessários, só é possível no contexto da família. Só é possível no contexto da compreensão de que nós não somos indivíduos alcançados e salvos por Deus para estar com Cristo e só com Cristo. Nós fomos salvos como o corpo de Cristo. Nós fomos feitos corpo de Cristo como uma comunidade. Nós estamos atados um ao outro se o nosso propósito é experimentar o amor de Deus e conhecer a sua graça. Nós precisamos fazer isso em comunhão plena e nunca em isolamento e nunca em exclusão da relação com as outras pessoas. É por isso que a gente então olha para esse texto de Paulo e percebe que aquilo que ele vai trabalhar como sendo a saúde do corpo de Cristo, a possibilidade de nós cumprirmos a sua missão, vem da realidade do conhecimento de Deus. Todo conhecimento autêntico de Deus nos leva na direção de outras pessoas. Todo conhecimento autêntico e verdadeiro de Deus nos leva a nos relacionarmos com outras pessoas. Veja que o próprio Jesus, quando ele começa o seu ministério, e lá no texto de Mateus, quando ele prepara os seus discípulos para a revolução que deveria transformar toda a história da humanidade, ele não se preocupa em ensinar táticas de guerra. Ele não se preocupa em ensinar formas de domínio. Ele não se preocupa em ensinar os seus discípulos na disciplina da luta da espada, como todos os impérios e governos que eles haviam experimentado haviam feito no tempo e antes do tempo e depois do tempo de Jesus. A forma como Jesus vai estabelecer o seu reino, que deveria suplantar todos os outros reinos, é por meio do amor, é por meio do perdão. Jesus poderia dedicar o seu tempo para muitas coisas importantes, e aquilo que ele escolhe dedicar o seu tempo é falar a respeito do amor e do ódio, falar a respeito do adultério, falar a respeito da fidelidade, falar a respeito dos juramentos, falar a respeito da nossa necessidade de amar o nosso próximo e até mesmo o nosso inimigo. Veja que a maneira como Jesus estabelece o seu ensino em muitos momentos não é o que fazer, mas como fazer. Não é exatamente qual é a profissão que você deve realizar, onde você deve morar, quais são as coisas que você deve fazer, mas como você deve construir as suas relações. No coração do ensino de Jesus está o ensinamento sobre como se relacionar com Deus e como se relacionar com o seu próximo. Isso me chama muita atenção, porque o nosso tempo, a nossa época, é fissurada no como, no método, na maneira como a gente alcança aquilo que a gente quer alcançar.
a gente não discute mais o que. Não importa tanto o que você quer, eu ensino você a chegar lá. Não importa tanto discutir se vale a pena buscar aquilo que você quer buscar. O que você quer saber é como você vai alcançar essas coisas. E aqui está Jesus, dizendo que tão importante quanto o que é o como. É como a gente cuida do nosso próprio coração para que a gente não seja enganado a respeito daquilo que a gente deve fazer com a nossa vida. Certamente Jesus vai dizer para a gente que nós precisamos discutir o valor do que é que nós estamos buscando. O que é o nosso tesouro? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. Mas é como a gente constrói as nossas relações. É quase como se essas coisas não pudessem ser separadas. No momento em que eu olho para o meu próximo, no momento em que eu oro pelos meus irmãos da forma como Paulo está orando, no momento em que eu vejo a necessidade e o valor da fidelidade que eu devo ter ao meu cônjuge, no momento em que eu sou capaz de orar e de amar o meu próprio inimigo, o que eu vou buscar com a minha vida, aquilo que eu vou dedicar o meu tempo e a energia, necessariamente também vão ser alinhados com a maneira como eu construo as minhas relações. Por isso, nesse tempo e nesse momento em que a gente está refletindo nessas orientações de Paulo, nessa intercessão que ele faz pelos nossos irmãos, eu chamo você, eu faço um convite e eu faço uma convocação, se eu puder fazer uma convocação a você, que você pense diferente sobre o valor das relações que você constrói com as pessoas e a sua necessidade de estar em relação com as pessoas ao seu redor. Você precisa disso como uma necessidade biológica. Você precisa disso como uma forma de conhecer verdadeiramente quem é Deus e o que é o amor de Deus, a maneira como você pode de alguma maneira experimentar a presença de Deus. E você precisa fazer isso como aquilo que é a prioridade de como você vive a sua vida. A vida que vale a pena ser vivida é sempre uma vida que preserva as relações e os relacionamentos. O reino de Deus é um reino de relações. O reino de Deus é tempo e energia dedicado às outras pessoas. A gente vive nesse momento em que as pessoas estão cansadas demais para ir ao encontro dos outros, mas estão carentes demais de serem reconhecidas por pessoas que elas nem conhecem. O fenômeno das redes sociais manifesta isso. A gente não tem a disposição, talvez, de tirar o tempo, dedicar a energia necessária para ir para a casa de um amigo, passar um tempo com as pessoas que estão ao nosso redor, dedicar a nossa vida àqueles que estão necessitando de companhia, de cuidado, mas a gente dedica toda a nossa expectativa em sermos reconhecidos publicamente por pessoas que nunca vão ser íntimas, nunca vão ser conhecidas de fato da nossa realidade, conhecidas de fato naquilo que é a nossa experiência pessoal com essas pessoas. Por isso, o título da mensagem de hoje é que talvez seja melhor você nem ouvir essa mensagem, porque talvez seja melhor você desligar o celular, desligar o computador e ligar para o seu amigo. Talvez seja melhor você parar de fazer aquilo que você está fazendo nesse momento, que é escutar algo provavelmente sozinho, talvez na sua casa, no seu trabalho, indo fazer qualquer outra coisa, e dedicar esse tempo para ligar para o seu irmão na fé, para orar pelas pessoas que você sabe que são irmãos e companheiros nessa jornada que estão passando por necessidades muito profundas. Talvez seja muito melhor você dedicar todo o tempo necessário para preservar a relação com uma, duas, três pessoas do que dedicar esse tempo em conseguir mais seguidores que nunca vão conhecer quem de fato você é. As relações, elas são trabalhosas, elas são desgastantes, elas são conflituosas. E o problema do trabalho e da dedicação que a gente
coloca nas relações pessoais é que elas demoram, é que elas não têm resultados imediatos. Quem cria um filho sabe que você precisa dedicar muitas horas a um bebê, a uma criança, a um adolescente, a um jovem, sem ter a sensação de que você está produzindo alguma coisa, sem ter a sensação de que você está sendo útil, produtivo no sentido que nós somos educados a valorizar, de produzir bens, de produzir valor. Mas é impossível criar uma pessoa, uma filha, um filho, uma criança. É impossível nutrir um casamento com a mentalidade da produtividade. É impossível. É preciso ter muitos momentos de improdutividade para ter espaço e condições autênticas de nutrir um relacionamento. É preciso escutar, é preciso atender às necessidades dessas pessoas, à vontade dessas pessoas, independentemente daquilo que é a sua percepção do que você poderia estar fazendo se você não estivesse gastando tanto tempo com aquela pessoa, com aquela relação, sem saber no que isso vai dar. Assim também é com as amizades. Assim também é com a relação de discipulado, de cuidado e de maturidade de um irmão na fé que precisa ser acompanhado por anos, por muito tempo, sem a gente muitas vezes enxergar a maneira como esse amadurecimento está acontecendo. A imagem que Paulo usa é sermos arraigados no amor. E essa figura da raiz que vai criando profundidade e vai sendo nutrida pelo solo, o que chama a atenção é que boa parte do tempo esse crescimento é invisível, é imperceptível aos olhos. O fundamento de uma casa, de um prédio, de uma construção é invisível e ainda assim essa é a única condição, a condição de cuidar e de nutrir os relacionamentos com os nossos irmãos na fé, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas ao nosso redor, é a única condição que nós podemos conhecer autenticamente a Deus. Por isso, agora eu estou falando isso no final da mensagem, já passou mais de 40 minutos, mas talvez fosse melhor você nem ouvir essa mensagem e você ir dedicar o seu tempo a alguém que precisa, assim como você, de ser cuidado numa relação autêntica onde a presença de Deus possa ser manifesta.